Isaías capítulo 58 é o nosso texto desta noite, desta reunião de estudo bíblico. Nós damos início então ao capítulo 58 com os 5 primeiros versículos. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos e depois nós vamos passar, como costumeiramente fazemos, ao estudo desse trecho. Então, olha só o que diz Isaías aí no início do capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Nós já oramos, pedindo a Deus que nos abençoe nesse estudo, e nós vamos então à introdução dessa parte de Isaías 58, que vai de 1 a 5. E nós estamos vendo, nós voltamos aqui a ratificar o tema geral que começou lá no capítulo 56, a gente está começando o 58 agora, e vai até o capítulo 59, versículo 13. E o tema geral é o ideal, ou seja, aquilo que Deus deseja para o seu povo, e o real, o que o povo de Deus é, de fato, ou seja, o que Deus vê agora. Então Deus tem o ideal para o seu povo, mas agora ele olha e vê outra coisa. Vê algo longe do ideal. Então, ele vê as necessidades do seu povo e os pecados deles. É o que Deus enxerga. Quando Deus olha para o povo dele, a quem ele amou, a quem ele escolheu, a quem ele salvou, ele vê muitas necessidades. O povo é um povo carente de auxílio e um povo que vive pecando. Então, Deus tem que fazer algo. Certo? Deus vai ter que fazer algo. Porque esse povo não pode fazer por ele mesmo. E esse povo ainda está preso em seus pecados. A introdução a esse trecho aqui, eu fiz uma introdução que ela vai além do texto que a gente leu. Ela vai até o versículo 14. A introdução vai resumir o capítulo 58 de 1 a 14. Embora hoje nós vamos estudar apenas até o versículo 5, tá? Mas a introdução, ela abarca mais versículos do que nós veremos hoje. Eu decidi fazer assim para a gente ter uma ideia melhor, tá, do contexto do capítulo 58, tá bom? Então o que está acontecendo aqui no capítulo 58? José. A passagem do capítulo 58 é uma chamada ao povo de Deus para reconhecer o pecado e a rebeldia. O capítulo 58 se dá a isso, Valéria. Deus quer chamar a atenção do seu povo para que seu povo reconheça o seu pecado e a sua rebeldia. Tá bom? Essa mesma passagem, do capítulo 58, denuncia uma religião pagã sendo praticada pelo povo de Deus. É a denúncia que esse capítulo faz. Esse povo de Deus, ele pratica uma religião, mas essa religião é falsa. Nós vamos ver que ainda que ela pareça verdadeira, ela é falsa. O princípio da religião dos cananeus, lembra que Israel se colocou na terra dos cananeus, lembra? Deus deu a terra de Canaã a Israel.
Só que o princípio da religião dos cananeus era pressionar os deuses através de ritos para que esses deuses fizessem a vontade deles. Isso está lá em Isaías 57, 5, 6, como nós vimos. Lembra que nós vimos que os israelitas começaram a imitar os cananeus praticando rituais imorais sexualmente para provocar os deuses, a Baal, para que ele desse fertilidade à terra, fertilidade ao povo. Os cananeus faziam isso, né? Eles promoviam bacanais, né? Orgias sexuais, para forçar os deuses da fertilidade a abençoarem eles. Deu para entender? Eles praticavam os seus ritos para manipular os deuses. Se eu fizer isso aqui, o Deus que eu creio fará isso. Se eu agir assim, se eu praticar esse rito aqui, ele vai me atender nisso aqui. Esse era o princípio da religião dos cananitas. Né? Não está longe de hoje, né? Se eu subir a escada de joelho, o santo vai. Se eu fizer um voto, aí o meu santo. Então não está muito longe. E a gente vai ver que não está longe do povo de Deus também, essa compreensão, infelizmente, de que a gente pode manipular a divindade. Se eu for muito à igreja, eu vou conseguir o que eu quero. Se eu respeitar o meu pai nessa semana, eu vou conseguir aquilo que eu desejo. Então a gente tem muito esse princípio de manipular deuses. E Israel acabou tomando esse princípio para si dos cananeus. Eles faziam o que o Senhor ordenava, mas o motivo pelo qual eles faziam era pressionar a Deus para que ele respondesse favoravelmente. Então veja, nós vamos ver aqui no capítulo 58 que nós veremos um Israel que faz o que Deus quer, só que com a motivação errada. Isabela Gomes e Denise e Leila. Eles perguntam a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus diz, faça isso. Aí eles fazem como Deus falou. Só que a intenção deles é manipular a Deus, é dizendo, agora que eu fiz, me dê isso. Ok? Entendeu? Como se fosse uma barganha. Uma maneira de dobrar a Deus. Certo? Vamos ver mais. Enquanto isso, o Senhor deseja que seu povo faça sua vontade por amor e a obediência, e não procure obedecer visando apenas a recompensa, mas crescer em fé e amor. O que Deus deseja era o que eles não faziam. Eles obedeciam a Deus, mas com a finalidade de que Deus fosse manipulado por eles. E Deus não quer assim. Deus quer que você obedeça e que eu obedeça por fé e amor a Ele. Não porque Ele vai dar algo, mas porque Ele é digno de ser obedecido. Porque Ele é amável. Ok? Por isso Isaías estabelece aqui no capítulo 58 um contraste entre o jejum desesperado para se obter o que deseja e com guardar o sábado com prazer. Lá no final do texto vai dizer, né? Que Deus deseja que se guarde o sábado de maneira deleitosa, prazerosa, não como obrigação para ter algo. Então, Isaías contrasta um jejum que é forçado. Eu vou jejuar para Deus me dar aquela vitória ali, para Deus me dar aquilo que eu quero. Então eu vou jejuar, eu não gosto de jejuar, não tenho prazer nenhum em jejuar, mas vou fazer porque eu quero o que eu quero e Deus vai me dar. Deus contrasta essa obediência forçada com uma obediência prazerosa, que não depende de Deus dar alguma coisa, mas que a pessoa tem prazer em estar com Deus e obedecê-lo por si só. E é isso que Isaías contrasta nesse capítulo 58. Ok? Hoje a gente vai começar com o jejum, que é um jejum forçado, buscando alguma coisa. E depois nós vamos ver, né, nas próximas quintas-feiras, a busca do sábado, a guarda do sábado, que é deleitosa, prazerosa. O voto de Jacó então foi até pior, porque aqui o povo está falando, eu vou fazer o certo para ser abençoado. Lá Jacó disse, se tu me abençoar, você vai ser meu Deus. Tá perfeito. Veja, eu acho que todos nós aqui, mas vamos lá, todos nós aqui já fizemos alguma coisa esperando uma resposta de Deus. O problema aqui, ele é mais sutil. É quando se busca apenas isso. Ok? Jacó era um crente. Então a ideia é, Senhor, olha, se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu vou te oferecer. Lá era o contrário, né?
não vou te oferecer para me abençoar. Se o Senhor me abençoar, eu vou oferecer, eu vou ser grato. Então, o ponto aqui não é que em algum momento, até porque Deus também permite que nós façamos algo esperando bênção. Tanto que lá na questão dos dízimos, lembra do profeta? Fazei prova de mim, se vocês dizimarem e eu não vos abrir as janelas do céu. Deus permite mas veja, isso não é o coração da nossa vida cristã. Está lá. Quer ver, por exemplo? Eu sei que se eu sou um rapaz solteiro, suponhamos aqui. Eu sei que se eu buscar a Deus, orar a Deus e observar a vontade dele, eu gostaria que Deus me desse uma mulher crente para o casal, uma moça crente. Pode parecer barganha, não pode? É porque Deus prometeu abençoar os que buscam Ele, nisso também. Só que esse não é o coração da nossa religião, entendeu? O coração é fazer o que Deus quer, independente do que virá. A gente sabe que o que virá é bênção, mas é independente do que virá. Mas não quer dizer que em alguns momentos a gente busca o Senhor com uma graça específica que Ele prometeu dar. Deu para entender? Então, aqui o que está sendo condenado é a obediência só por isso. Só para ter o que quer e tendo o que deseja, esquecer-se de Deus. Ok? O coração dele está em Deus. A gente vai ver aqui que mesmo eles obedecendo a Deus, eles vão reclamar de Deus porque Deus parece estar demorando demais em dar o que eles querem. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro? Para a gente ter, essa pergunta foi boa do Anésio, para a gente ter cuidado de achar que toda vez que a gente obedece esperando algo, a gente está pecando. Não está, porque Deus até promete coisas se nós obedecemos a Ele. Só que o coração da nossa religião não pode ser, o centro não pode ser isso. Ok? Por exemplo, o meu casamento com Daiane, nossos casamentos aqui, as pessoas são casadas, as pessoas que vão casar, as irmãs e irmãos solteiros aqui vão casar. Quando você casa, você casa esperando que aquela pessoa te ajude, certo? Tem uma troca, não tem uma troca? Você não avalia um candidato ou uma candidata a casamento vendo os benefícios que ela pode te acrescentar? Você faz isso, eu também faço. Só que se o meu amor a Daiane for só isso, vai ser mesquinho, certo? Quando ela deixar de me beneficiar, então eu vou passar a odiá-la, então. Não, eu devo continuar amando, independente do que ela me dá. Embora eu sei que ela me dará coisa. Eu pensei, deu para entender esse contexto? É nesse sentido. Ok? Vamos lá, então. O sábado, é interessante aqui sobre o sábado, que é o sábado do descanso. O dia de descanso é um verdadeiro teste da religião do coração ao exigir a dedicação de todo um dia a Deus, fazendo isso com alegria. É interessante que Isaías, inspirado por Deus, ele escolhe como prova de uma religião deleitosa o sábado, o dia do Senhor. Por quê? Porque, olha, se você não amar a Deus, você vai ter problema com o sábado. Você vai ter problema com o domingo. Porque você tem que guardar o dia todo para o Senhor. Se você não amar o Senhor, você vai ficar irritada. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir para a praia no sábado. Mas tem que ir para a igreja. Mas tem que ir para a igreja agora de manhã também. Deixa eu ir à noite para a igreja, deixa eu ir para a praia. Veja, o sábado um rito, né? A guarda do sábado é um ritual que mostra o deleite do coração do Senhor ou não, porque tem que guardar o dia inteiro. Então, veja, o sábado testa muito do nosso coração. O dia do Senhor, o domingo, diz muito sobre o nosso amor a Deus. Porque se a gente não amar Ele todo o coração, a gente vai ter problema com Ele. Porque a gente vai falar assim, nossa, que enjoança, não pode fazer nada do que eu quero. Tem que ficar fazendo só ler a Bíblia, só ir para a igreja, só orar, só... E a gente ouve isso. As pessoas nas igrejas falam isso. Mas não sabe um pouco... Porque está revelando o que tem no coração. O sábado revela, ele força você a mostrar o que tem no seu coração. Porque se você não tiver amor a Deus, você não vai aguentar o sábado. Você não vai aguentar aquele descanso. Porque você não pode fazer nada do que você realmente quer. Então por isso que Isaías escolhe o sábado como, digamos assim, a pedra de toque da religião. Porque ele revela as nossas afeições. Ok? Por isso que Deus diz, eu quero que vocês chamem o sábado de deleitoso. Por quê? Porque aí eu sei que vocês me amam. Porque é o meu dia.
E se vocês me amam, vocês vão amar o meu dia. Pode falar, Valdir. Esse caso seria um tipo de legalismo? Deles? Sim. E pode ser nosso também. Mas a gente vai ver que sim. Mas vamos lá. Terminando aqui. O sábado não é apenas um chamado a dedicarmos o calendário da nossa vida ao Senhor, adotando o estilo de vida nele para os outros 6 dias. Ou seja, o sábado é um padrão para os outros dias, né? Nós amamos a Deus no domingo, no sábado cristão, que é o domingo, e aquilo serve de exemplo para os outros dias da semana. Mas ele não é só isso. Ele é também um símbolo de um coração dedicado ao Senhor, que tem nele sua alegria. Daí a expressão deleitoso, aí no versículo 13 e 14 de Isaías 58. O capítulo 58 também aborda a meticulosidade religiosa, ou seja, né, aquele zelo de fazer tudo direitinho como Deus quer, e a falha pessoal no relacionamento com o próximo. A ideia, esse povo aqui, eles eram meticulosos com os ritos que Deus ordenava, mas eles tratavam mal uns aos outros. Então, você não servia de nada. Eles tinham um culto certinho, só que na hora de relacionar uns com os outros, eles pisavam uns nos outros, eles falavam mal, eles fofocavam. Então, uma das características da fé bíblica é que não há relação genuína com Deus que não seja ao mesmo tempo a relação com o próximo. Aí eu citei João aqui. Se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então não existe relação íntima com Deus que não se revele, que não se externe na relação com o próximo. Então se alguém ama a Deus, amará o próximo. Não tem como amar a Deus e odiar o próximo. Ok? Por isso que a religião deles era falsa, porque eles parecem fazer tudo que Deus quer no culto, só que quando eles vão se relacionar com o próximo, é a relação de ódio, de maledicência. É falsa aquela religião. A religião é falsa. Ok? Então vamos lá, entrando aqui no nosso ponto aqui. Nós estamos nesse grande trecho, né, que vai do capítulo 56 até o 59, e já passamos por aqui, ó. O sábado no centro de um povo universal harmonioso, o verdadeiro povo dividido, hostil, uma mistura de justo e transdizente, separados na vida e no destino. A gente viu isso, né, com a mulher adúltera e os filhos dela, e Deus chamando aqueles filhos para serem filhos dele, né, e criar um povo. E agora nós veremos essa parte aqui, o sábado como padrão, e uma prova do fracasso da religião de Israel, certo? Então, primeira coisa que a gente vai ver nessa crítica da religião de Israel, aí estão os primeiros 5 versículos, é a voz da repreensão. Olha aí, alguém lê para mim o versículo 1 então? Nessa crítica da religião, aí, nessa chamada de atenção para o pecado de Israel, começa com uma voz da repreensão aí no versículo 1. Alguém lê, por favor. Não aprende o outro, não te detenha, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a causa da prova. Então a ideia aqui é que o profeta que Deus chama a clamar, ele deve fazer isso em voz alta. Aqui a ideia de clama plenos pulmões, a palavra hebraica para pulmões é garganta. A ideia de gritar. Então, qual que é a ideia então aqui? É que essa mensagem deve ser ouvida por todos. Todos são chamados a reconhecer os seus pecados. Essa mensagem, ela não pode ser uma mensagem escondida. O profeta tem que falar do pecado do povo. E é interessante isso, né? Porque você confrontar pecados é uma coisa que a gente não gosta muito, né? E aí Deus fala, não, clama com os seus pulmões, com a garganta, grita sobre isso, para que todos ouçam. Então a igreja tem que expor pecados, ela tem que confrontar pecados. O povo tem que saber que a religião que eles estão vivendo não é a religião verdadeira. Então aqui essa ideia, clama a plenos pulmões, não te detenhas, a urgência, não te detenhas faça isso agora, não espere. Erga a voz como a trombeta. É interessante como a trombeta, por quê? Porque trombeta, né? A trombeta que era aquele chifre de carneiro, né? O sofar, né? Que era a trombeta. Ela no Antigo Testamento, ela é muito ligada a um anúncio que vem de Deus. A voz de Deus é como a voz da trombeta. E alguns textos faz essa associação da voz de Deus como uma trombeta. Então a ideia aqui é que Deus vai falar e vai falar bem alto, para que todos escutem. Então veja aqui, Cássio, que a ideia é que a mensagem sobre o pecado que confronta
os homens, que nos confronta assim com os pecados, é uma mensagem que tem que ser falada a todos, no alto som, de maneira clara, urgente, e todos devem ouvir, porque é a mensagem que vem de Deus, ok? Esse é o ponto. Deus quer que nós saibamos nossos pecados, Ele quer nos confrontar para o nosso bem com nossos pecados, ok? E aí diz mais, isso fica muito claro, né, que a questão é com relação aos pecados. Olha aí, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então veja, fica muito claro, né, Coraci e Alana, que esse anúncio que Deus faz, essa crítica que Deus faz ao seu povo é com relação aos pecados do seu povo. Mas vamos lá para a segunda parte aqui. Um jejum sem uma bênção, o falso exposto e a ênfase no aflito. Vamos ver então agora como é que Deus vai expor a falsa religião, o pecado, a rebeldia de Israel. Olha aí o versículo de número 2. Olha aí. Alguém lê, por favor, o versículo 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Então veja lá, quem são os pecadores que serão expostos pela voz do profeta? Porque Deus disse ao profeta, clama em alta voz com os pulmões, né, com a garganta, e faz isso, não te detenhas, faz urgentemente, para que, aí diz, para que a casa de Jacó reconheça suas transgressões e seus pecados. Então, quem são esses pecadores? São o povo de Deus. É o povo que leva o nome de Deus. Esses que estão pecando em rebeldia. E qual que é o pecado deles? Olha só o que diz o versículo 2. Mesmo neste estado, que estado, irmãos? Me ajudem aí, que estado? Vamos lá? De pecado. É o estado que acabou de ser dito no versículo 1. Mesmo neste estado que foi denunciado no versículo 1 de transgressão e pecado, olha o que eles fazem, mesmo nesse estado. Olha o que eles fazem. Ainda me procuram, dia a dia, tem prazer em saber meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Até aí. Então veja, qual que é o pecado desse povo? É uma religião apenas de casca. É uma religião externa. Eles parecem uma religião verdadeira, mas não estão comprometidos com a religião do coração. Porque mesmo nesse estado, mesmo em pecado, eles vão à igreja, eles leem a Bíblia na igreja, quando são chamados a orar, eles se levantam e oram, eles pregam a palavra, no caso de um pastor que está vivendo em pecado, ele prega a palavra do mesmo jeito todo domingo. Eles vivem como se fossem religiosos, mas eles não têm um coração nisso. Embora externamente pareçam irretocáveis. E essa é a ideia. Tanto que você lê aqui, você fala assim, pô, mas esse culto é perfeito. Olha só, diz aí, ainda me procuram. Então veja, tem cara de devoção, porque eles procuram a Deus, eles me procuram, ainda me procuram. Então estão buscando a Deus. O interesse é que é errado, mas eles estão indo a Deus. Veja, tem pessoas que vão à igreja, pressupõe-se que as pessoas que vão à igreja estão vindo à procura de Deus, certo? Certo? Quando alguém entra aqui na igreja, que a gente não conhece, senta aqui no banco, o que a gente imagina? Que ela está lá buscando a Deus, certo? Só que o coração dela não está em Deus, ela está em outra coisa. Às vezes ela entra aqui porque ela acha que esse Deus vai dar mais dinheiro para ela. Entendeu? Ela está aqui porque os pais obrigam ela a vir, e aí ela acha melhor vir para os pais não obrigarem tanto e não ficarem incomodando ela tanto, ou ele tanto, então ele vem para poder ficar. Você entendeu? Então veja, eles me buscam. É verdade. E parece verdadeiro. E aí veja mais. Diz o texto. Eles fazem isso dia a dia. Eles são assíduos. Não é alguém que aparece na igreja de vez em quando. É alguém que sempre está lá. Dia a dia eles fazem isso. Tem prazer em saber os meus caminhos. Eles são interessados em teologia. Eles acham interessantes às vezes, sabe? Eles escutem essas coisas, eles podem até comprar alguns livros, pagar algum curso.
Veja, o interesse deles é que é o problema, só que eles fazem essas coisas. Certo? Eu vou dar um exemplo disso, claro, como alguém pode conhecer teologia e se dar a isso e com a intenção errada. Um homem que não deu certo em nada, ele vê na igreja, na liderança da igreja, exercer o ministério, uma oportunidade de ter algo na vida, então ele sabe que para isso ele vai ter que fazer um curso de teologia, e aí vai estudar isso, ele vai estudar, ele vai procurar tirar as melhores notas, só que o que está movendo ele está errado, mas a capa está toda certa, ele está fazendo tudo, ninguém desconfia. Deu pra entender? Perfeito. Tem toda a estética da piedade. É o que Paulo vai dizer, né? Eles têm aparência de piedade, negando o poder, mas tem aparência. Mas eles negam o poder dela, mas eles aparentam piedosos. E aí veja, mais ainda, agora a palavra-chave é essa aqui, ó. Como povo. Como povo que pratica a justiça. A palavra-chave é esse como aí. Que esse como aí é semelhantemente como um povo que não é esse povo, mas parece com ele. Daí como um povo que pratica, eles fazem isso como se eles fossem esse povo, mas eles não são. É aí que está a palavra-chave do texto. Semelhante ao povo que pratica a justiça, mas eles não são. Eles parecem. Nem tudo que parece, de fato, é. Não tem um adágio, né, um ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro. É essa a ideia. Eles parecem como aquele povo, mas não são. Então, tá vendo? Então, Deus está denunciando a falsa religião. Uma religião de casca, que cumpre com todos os ritos, direitinho. Mas no coração falha. No coração falha. Então veja. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus, preocupados com essas coisas, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Aqui, irmãos, a descrição aqui é muito próxima dos fariseus, né? Da época de Cristo, que Cristo denuncia. Lembra? O copo eles mantêm limpo, mas por dentro há sujeira. Jesus usa essa expressão para falar dos fariseus. Eles são como copos que são limpos por fora, mas por dentro são sujos. Jesus vai usar a expressão de sepulcros caiados. Eles são como sepulcros caiados. O que era o sepulcro caiado? Né? O sepulcro caiado era enfeitado com cal. Naquela época, quando você queria deixar um sepulcro bonito, você jogava cal nele. E aí ele ficava branquinho. Então ele era um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É que por fora é bonito, mas por dentro tem o quê? O que está acontecendo lá por dentro? Um corpo está se corrompendo. Tem podridão lá dentro. Mas por fora é bonito. Ok? Então essa é a ideia aqui. Assim como Jesus denunciou os fariseus, Israel estava nessa mesma condição na época de Isaías. Tinha tudo como uma religião irretocável. Porém, pareciam, mas não eram. E aí veja, essas pessoas então agora apresentam agora vai começar a mostrar o coração delas. O versículo 3 vai começar a mostrar onde está o problema. Porque não está na forma. A forma está ok. A forma está direitinho, eles fazem tudo o que Deus quer, vão a Deus dia a dia, querem conhecer de Deus, ok? Na forma não tem nada errado, o problema é o coração, e o 3 vai denunciar o coração deles. Olha como começa a denunciar o coração deles o 3. Eles fazem isso dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Falando para Deus, reclamando com Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? A ideia de afligir a alma, irmãos, tem a ver com o jejum, tá? Até porque o texto fala de jejum, né? E havia um dia na lei de Deus, um dia destinado ao dia do jejum, através do qual o judeu afligia a alma dele. Então o jejum apontava para a aflição da alma, ou deveria ser, né? A pessoa que jejuava é porque estava com a alma aflita diante de Deus.
Certo? Por exemplo, às vezes a pessoa está lutando com um pecado, estava triste com o pecado que ela está praticando todo dia. Então ela jejua com o fim de Deus dar vitória a ela, ou seja, porque ela está muito triste, porque a alma dela está afligida de fato. Mas eles não jejuavam porque a alma deles estava afligida. Eles jejuavam porque achavam que Deus veria aquilo externamente e daria uma recompensa a eles. Ok? Então veja só, por isso que eles estão reclamando aqui. Então veja assim, veja aqui, irmãos, na Torá, na lei de Moisés, somente um jejum era decretado. Os judeus praticavam de vez em quando os jejuns, certo? Quando morria um grande rei, eles jejuavam por tantos dias. Mas na lei de Moisés havia um dia só decretado como dia de jejum. Isso está lá em Levítico 19, 29, tá? O dia da expiação era o dia de jejum, de aflição da alma, tá? Um dia destinado a não só jejuar, mas por meio do jejum, eles afligirem a sua alma, lamentando os seus pecados e buscando em Deus uma provisão, que era o sacrifício que perdoava os pecados. Então veja, isso aqui é importante. O jejum não era um fim em si mesmo, Marcelo e Paulo. O jejum não era um fim em si mesmo. O jejum devia apontar para algo interior. Ok? Ele não era um fim em si mesmo. Ele devia mostrar uma aflição da alma. Só que aqueles homens, eles jejuavam sem afligir a alma deles. Eles cumpriam com o que era externo, esperando que Deus só visse o que era externo e os recompensasse. Deu para entender? Então, olha só. Agora, continua o texto. Então, eles continuam reclamando com Deus. Olha o que eles falam com Deus. Por que jejuamos nós? Né, a ideia de afligir a alma com jejum. E tu não atentas para isso. Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? A ideia é a seguinte, vamos parafrasear aqui. Vamos parafrasear como se fosse nossos dias. Senhor, eu tenho ido à igreja todo domingo e por que as coisas não acontecem? Porque eu não estou empregado, eu estou esperando aí o emprego, e eu estou indo na igreja e o negócio não acontece. Senhor, eu estou solteiro, e eu estou indo à igreja, eu vou nos cultos, eu vou na reunião de oração, e não aparece ninguém para eu casar. Senhor, entendeu? É mais ou menos isso aqui. Senhor, eu estou fazendo as coisas aqui, e o Senhor está onde? Onde você está? Ou seja, começa a cobrar de Deus. Certo? E isso aqui é interessante, naquela questão que a gente falou, que o nosso querido Anésio tocou naquele ponto lá no início. Aqui é interessante, porque nós esperamos que Deus nos abençoe, porque Ele prometeu nos abençoar quando nós andamos no caminho, mas nós não cobramos a Deus. Nós esperamos em Deus. Porque sabemos que Ele abençoa aqueles que obedecem. Só que nós não cobramos. Nós sabemos que Ele tem a hora e faz tudo muito bem. Esses aqui estão cobrando. Olha, nós temos jejuado. E o Senhor não está atentando para isso. Nós temos afligido a nossa alma e o Senhor não leva em conta. Vamos lá, agora a parte do Senhor aí. Está vendo? E aí veja, é o mesmo Espírito que denunciou Malaquias. Eu vou ler para vocês. Lá em Malaquias 3 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, aí Deus diz, vocês têm falado contra mim o seguinte: é inútil servir a Deus. Olha só, irmãos, como isso, a gente ouve isso na boca de pessoas que frequentam a igreja, e pode ser que nós estejamos pensando, talvez nós não falemos isso, mas nós podemos pensar essas coisas. Olha o que eles dizem: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí eles dizem mais ainda: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Eles são felizes, os não crentes são felizes. E os que não frequentam a igreja, eles que são felizes. Do que adiantou nós virmos à igreja? O que tem adiantado? Estou perdendo tempo aqui. Agora, os não crentes estão aproveitando a vida deles. O que tem adiantado eu ficar esperando lá o rapaz que Deus separou para a minha vida? As minhas amigas do colégio, da faculdade, estão todas namorando. O que está adiantando? Adianta o quê? Está vendo? Esse tipo de pensamento. O que adianta eu ser honesto? O rapaz lá no meu trabalho lá não é honesto, está ganhando mais que eu.
Já comprou uma casa, já comprou 2 carros. E eu fico aqui preocupado com honestidade, para fazer a vontade de Deus, e estou aqui, ó. Sou escanteado na minha empresa. As pessoas zombam de mim. Ok? Está vendo? Está revelando o coração. O coração deles está mostrando que aquela religião de aparência, ainda que pareça estar certa, quando Deus começa a segurar muito as coisas, a pessoa começa a ficar incomodada. Até quando eu vou ter que fingir aqui. Porque quando você finge, chega a hora que você não aguenta mais. Não é verdade? Tem a hora que você não aguenta mais. Você está fingindo que tem uma coisa, a coisa não chega, aí uma hora você vai falar assim, chegou. Só anda com Deus, só andará com Ele perenemente aquele que ama de fato. Aquele que finge não vai ficar, ele vai falar, não, isso aí... Lembra de Judas? Quando Judas, o Iscariotes, viu que não era proveitoso em negócio ficar com Jesus, porque Jesus ficava falando de morte, ele foi e vendeu Jesus. Ele foi e vendeu Jesus. Ele estava com Jesus até onde era proveitoso. Quando Jesus entrou em Jerusalém, que o povo saudou ele, Hosana, 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 aí tá bom, vamos lá, vai ser o rei. Quando ele começou a ver que Jesus pretendia outra coisa, ele pulou fora. Eu não vou ficar aqui. Essa é barca furada. Deu para entender? E você tem essa mentalidade na igreja hoje, na igreja evangélica. Essa mentalidade. Ou as coisas acontecem, ou esse Deus não é Deus. Eu estou perdendo meu tempo aqui. E Deus denuncia isso. Deus está falando que isso é pecado. Isso é uma falsa religião. Embora pareça verdadeira. Se pareça com a verdadeira. Então vamos lá. Versículo 3. Eis que no dia em que jejuais, cuidais. Aí Deus vai mostrar para eles como é que o jejum deles é. Eles pensam que Deus não sabe como é que é o jejum deles. Porque Deus só vê o externo. Mas Deus sabe o que eles pretendem com esses jejuns aí. Como é que são os jejuns deles. E olha só Deus anunciando aí. Primeiro, como é que eles visavam o jejum deles. Como é que eles praticavam o jejum deles. E no final, na parte, a parte final do versículo 4, o que eles não vão receber por visarem praticar o jejum de uma forma errada. Olha só o que Deus diz. Eis que no dia em que jejuais, o que na verdade está acontecendo? Versículo 3, a segunda parte do versículo 3. Cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. A ideia aqui é o seguinte, enquanto o patrão jejuava, o funcionário trabalhava. Ok? Mais ou menos assim, vamos pensar no sábado, na guarda do sábado, no dia do Senhor. Eu guardo o meu sábado, mas eu ligo lá para o meu funcionário lá e terminar a reforma que eu estou fazendo na minha casa de praia lá, porque eu quero aquela reforma pronta logo. Aí você não vai guardar o sábado. Você não está descansando. Essa é a ideia aqui. Eles jejuavam, mas eles estavam preocupados com o negócio deles andando. Por isso que aí diz, eles exigem que se faça o trabalho. Então o coração deles não estava no jejum. Não estava em considerar os pecados. Era só aparência externa. Entendeu? Era só, é que nem a pessoa que está aqui na igreja, mas o coração dele está em outro lugar. Entendeu? Eu posso estar aqui na igreja e meu coração está em outro lugar. Por exemplo, a gente pode estar aqui na igreja e o nosso coração termina logo, porque vai passar o jogo do meu time, ou eu quero ir para casa ver tal programa, ou eu quero entrar na internet, termina logo. Então veja, essa religião, irmãos, e a Bíblia é maravilhosa, que ela está nos confrontando para o nosso bem. Ela está dizendo a você e para mim, essa religião não funciona, ela não é verdadeira. Ou você vive a religião verdadeira, ou você deixa de vir a igreja. Porque essa religião, Deus não aceita. Ou você, lembra? Ou você é frio ou você é quente. Morno, você não pode ser. Lembra? Jesus vai falar, que o morno ele vai vomitar da boca dele. O morno eu vou vomitar da minha boca. Tanto que Jesus diz assim, quem deras fosse frio. E aqui a palavra é dura, né? Quem dera você fosse frio, você nunca tivesse me conhecido. E, obviamente, iria ser condenado, mas com menos rigor do que vivendo nas minhas coisas,
não ser sincero. Então veja como a Bíblia, ela está fazendo isso para o nosso bem, para mim e para você. Ela está nos confrontando a nossa religião. Ela está nos peneirando, está testando a nossa religião. Porque Deus quer que nós vivamos de fato com Ele, verdadeiramente, e não de aparência. Isso é para o nosso bem. Ele faz isso para o nosso bem. Ele não quer que nós vivamos uma mentira. Ele nos ama. E é por isso que Ele nos adverte. Essa religião eu não posso aceitar. Essa religião é uma mentira. Esse jejum que está sempre pensando nos seus interesses. Essa religião que nunca está de coração em Deus, mas sempre visando outra coisa. E olha só, o versículo 4 também reforça isso. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Essa parte aqui ela é muito interessante, irmãos, porque a gente lê assim, mas como o jejum pode acabar em contenda e rixa? Eu estava lendo um autor, estudando esse texto, que ele dá o seguinte exemplo, olha, abre aspas aqui. Ele fala assim, imagine uma família que passa o dia inteiro jejuando sem o motivo correto, mas apenas para conseguir o que querem. Isso acabará em guerra. Ou seja, se eles não têm prazer no jejum, eles vão estar jejuando tudo de mau humor. Porque não tem prazer nenhum em fazer aquilo para Deus. Certo? Ok? E aqui o mau humor termina em guerra. Vou dar um exemplo. Imagina alguém que vem à igreja forçado, que não quer vir. Vai voltar para casa reclamando. Meus irmãos, veja como a Bíblia expõe o seu e o meu coração. Não tem outro jeito. A pessoa ela vai fazer aquilo que exige externamente, a lei, mas se ela não fizer de coração, ela vai acabar revelando o desprazer dela naquilo, então vai acabar em contenda, como diz aqui. Vocês jejuam para contendas e rixas. Vocês vão, eu não queria ir, por que eu tenho que ir? Ok? Quando eu era mais novo, quando eu era na época de jovenzinho, eu lembro que meu pai teve uma batalha comigo em oração e graça da parte de Deus que me salvou, pela graça dele. Se não fosse isso, eu estava perdido. Mas eu me lembro que quando meu pai me chamava para ir para a igreja, algumas vezes, graças a Deus não tantas vezes, mas algumas vezes eu reclamava com meu pai. Eu não estava a fim de ir, porque eu estava com meu coração em outro lugar. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria ficar em casa para ver alguma coisa na televisão. E eu falava, eu ia de cara amarrada mesmo. Mas Deus teve misericórdia de mim. E foi trabalhando no meu coração. Mas pela misericórdia dele, porque o nosso velho homem é esse aí. É esse que faz as coisas forçadas e você conhece o coração. O coração é revelado quando a pessoa faz as coisas de Deus, faz forçado e volta para casa reclamando o que fez. Porque, vou dizer uma coisa, o crente que, embora pecador, alcançou a graça, ele pode até vir para a igreja meio forçado, mas ele volta alegre de ter vindo. Quando a graça te alcançou, é assim que acontece. Seu velho homem vai, às vezes, alguns dias, vai lutar para você não vir. Mas você vem e vai voltar sorrindo. Te garanto, se você for um eleito, um salvo. Porque o Espírito está triunfando em você. Ele está vencendo a sua carne. Mas se eu e você só volta reclamando, tem alguma coisa muito errada. Alguma coisa aí dentro que não está certo. Como esses aqui. O jejum deles acabava, a guarda das coisas de Deus acabava em rixa e contenda. A gente tem que pensar nisso, né, irmãos? Como é que estão nossas casas? Os nossos filhos? Quando o marido, quando a esposa tem que chegar para o marido, às vezes, né, o marido que devia tomar a dianteira, né? Para falar de fazer uma devocional, o esposo acha ruim, reclama. Agora não. Pô, agora eu estou descansando. Sabe? Como é que são essas coisas dentro da nossa casa? Quando as coisas de Deus têm que ser feitas. Elas geram contendas e rixas e brigas. A gente vai pensar mais nisso, né? Deus está nos
nos confrontando com essas coisas aqui. Tá? Vamos caminhar para a parte final, então? O versículo 4, a última parte, e o versículo 5, né? Aí diz assim, olha, o resultado dessa religião, que já se mostrou falsa, né? Essa religião só externa, que só preocupa consigo mesmo, o resultado dela é o seguinte, olha o que Deus diz. Vamos ler juntos o final do 4, aí, o jejuando assim, a última parte, aí, leiamos. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. A ideia é, se isso é a religião de vocês, se essa é a religião que nós temos, esqueçam, Deus não nos ouvirá. E é interessante que aqui a ideia de não se fará ouvir a vossa voz no alto tem a ver com oração, né? Parece que é um termo, uma maneira de falar de oração, né? Não será ouvida a vossa voz no alto. E tem muito a ver com oração mesmo, porque jejum e oração são duas coisas que na Bíblia geralmente estão sempre juntas. Pode ver. Eu coloquei alguns textos, eu não vou ler, mas eu coloquei alguns textos em que jejum e oração estão juntos. Salmo 35:13, Daniel 9:3, Mateus 17:21, Marcos 9:29. Você encontra jejum e oração, jejum e oração. A ideia é a seguinte, que uma religião que é falsa não pode esperar que Deus abençoe, que Deus ouça a oração. Deus não vai ouvir. Mas eu vou na igreja, eu vou na igreja, todo domingo eu estou na igreja. Mas seu coração não está lá. Mas alguém da igreja passa necessidade, eu sempre ajudo. Mas você está interessado em outras coisas. Está interessado nas pessoas te honrarem, em fama, Seu coração não está em Deus. A pessoa não pode esperar Deus ouvi-la com essa religião de aparência. Deus não vai ouvir. Tanto que Deus diz aqui, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E aí Deus faz uma pergunta para terminar. Ele faz a pergunta que é a seguinte, seria este o jejum que eu escolhi? Essa religião que eu desejo? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto, né? Jejum de dia aceitável ao Senhor? Jejum e dia aceitável ao Senhor. É interessante essa expressão, seria esse o jejum que eu escolhi, que um homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco. O junco é uma planta, né, que geralmente você encontra em lugares úmidos, né, o junco. E aqui a ideia é a pessoa que inclina a cabeça, que nem o junco se inclina quando bate vento nele. Ou seja, algo meio que mecânico. Né? A ideia é assim, a gente está aqui na igreja, só que o nosso coração não está aqui, aí o pastor fala assim, irmãos, vamos orar, aí você abaixa a cabeça, porque todo mundo abaixa a cabeça. Não. Você está fazendo o que todo mundo faz. Aí fica de pé, mas vamos cantar, você abre o inário lá, mas você e eu, a gente nem presta atenção no que está cantando. Aí Deus diz assim, é esse o jejum que eu escolhi? É esse o culto que eu desejo? Não é. Não é. Eu vou terminar, irmãos, com algumas coisas que nós aprendemos aqui hoje. Primeiro, nós aprendemos que a verdadeira religião não deveria ser vivida como uma espécie de barganha com Deus, procurando manipulá-lo. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu estou doente, eu vou orar bastante ao Senhor essa semana para Ele me curar. Eu nunca oro, mas porque eu fiquei doente, eu vou orar bastante. Aí quando eu fico saudável, eu paro de orar. Essa é uma mentalidade que a gente, veja, irmãos, nós todos, se Deus não nos guardar, estamos muito inclinados a essa mentalidade. Eu sou alguém relapso com a religião, mas esse mês tem uma prova que eu tenho que fazer. Aí é o crente do mês.
Porque no final do mês tem uma prova lá e Deus tem que me abençoar nessa prova. Nós somos muito inclinados a esse tipo de religião manipuladora. Essa religião, Deus não se agrada dela. E Deus não te abençoa e me abençoa porque você faz as coisas direitinho. Você sabe disso e eu sei disso. Quantas vezes eu e você vivemos semanas afastadas dele e ele nos deu uma graça que nós não merecemos? Isso não quer dizer que eu vou viver longe de Deus para receber bênção. Ele fez isso pela sua graça. Ele dá a graça que ele quer. Mas Deus, ele não nos abençoa porque nós temos mérito e fazemos as coisas direitinho. Vai muito além disso. Muito além disso. Ele nos abençoa assim também, mas vai muito além disso. Vamos lá. Aprendemos também que a religião apenas de ritos externos, ainda que corretos, não agrada a Deus. Irmãos, a nossa igreja presbiteriana no Brasil e a nossa igreja aqui de Caraí, ela tem zelado por um culto da forma correta. E não há nada de errado nisso, pelo contrário, Deus nos deu uma forma correta, princípios corretos de se cultuar a Ele. Mas isso não basta. O ponto aqui é que isso não basta. Ok? A gente não pode sair da igreja assim, satisfeito porque a gente fez tudo direitinho e voltar a uma vida de pecado durante a semana. Entendeu? A gente não deve sair confiante porque dedicamos um culto ordeiro ao Senhor, um culto reformado, enquanto durante a semana eu me entrego a pecados. Ainda que o culto tenha a forma certa como deve ter, não basta. Não basta. Porque Deus quer o coração. E é isso, a última coisa que nós aprendemos é sobre isso. Embora possamos nos enganar e a outros na prática da religião, Deus não pode ser enganado e não dará bênção alguma àquele que não o busca de coração. Veja, eu posso enganar, como tem um dizer que é assim, eu posso enganar algumas pessoas por muito tempo. Eu posso enganar muitas pessoas por pouco tempo. Mas eu jamais enganarei muitas pessoas por muito tempo. Ou seja, a gente pode enganar pessoas por um certo tempo, e a nós mesmos. Mas a Deus nós não enganamos, e aquilo que somos será revelado por fim. Então assim, o que nós aprendemos aqui hoje em suma, é que Deus não se agrada de uma falsa religião, e a gente tem que sondar nosso coração para ver se o nosso coração está realmente em Deus, ou apenas numa manifestação externa daquilo que agrada a Ele. Isso que é o que a gente tem que nos autoexaminarmos hoje aqui. A gente não pode ficar confortável só porque a gente vem de uma herança reformada, uma herança que é muito boa. A gente não pode se conformar só com essas coisas. A religião que Deus realmente deseja não é só da forma, é da forma também, mas vai além disso, é a do coração. É a religião do coração. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.